A vida do apóstolo Paulo. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, e por esse motivo precisamos pelo menos conhecer a vida desse importante apóstolo. Nesse vídeo, vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo, um pequeno resumo de uma bela história de conversão, fé e obra missionária para propagar a crença em Cristo em várias cidades como Jesus ordenou, antes de subir ao Pai. Pedimos que deixe seu like, inscreva-se no canal e comente se prefere vídeos curtos ou mais longos. O apóstolo Paulo, responsável por uma grande parte do Novo Testamento, mudou o curso da história da Igreja com suas viagens missionárias. Já falamos sobre como Paulo influenciou a história e hoje falaremos um pouco sobre sua vida. Paulo, ou Saulo, nasceu judeu da tribo de Benjamim. Ele tinha cidadania romana e nasceu na cidade de Tarso, uma província da Cilícia, mas não cresceu lá. Em vez disso, ele foi criado em Jerusalém, em uma casa que preservava costumes judaicos, e foi instruído na lei e nos profetas do Antigo Testamento. No entanto, ele também foi criado no mundo helenístico, o mundo grego, e conhecia a língua falada em todo o mundo, bem como os conceitos e filosofias do helenismo. Além disso, ele teve o privilégio de ser cidadão romano, o que lhe deu algumas vantagens, como ser libertado da prisão, evitar punições e até poder solicitar um julgamento pelo próprio César. Isso deu a Paulo uma educação fantástica. Podemos dizer que Paulo era um homem de três mundos, um judeu, grego e romano. Então, Paulo era um judeu que seguia a lei, era fariseu e se tornou muito zeloso. Ele se tornou tão zeloso que quando os seguidores de Jesus começaram a aparecer, ele foi um dos primeiros a começar a os perseguir. Não sabemos muito sobre a aparência do apóstolo Paulo, se ele era alto ou baixo, feio ou bonito, careca ou cabeludo. Há várias especulações, mas não podemos saber com certeza. Não sabemos como Paulo se parecia, mas sabemos muito sobre seu caráter, sua vida e a influência que ele teve no Evangelho. Nossa linha do tempo começa por volta de 30 a 31 depois de Cristo. Quando falamos de datas desta época, é um período muito antigo, e não podemos ter certeza absoluta de quando muitos eventos ocorreram. Jesus já havia morrido por volta de 30 depois de Cristo. A lapidação de Estevão ocorreu por volta de 30 a 31 depois de Cristo, e Paulo estava lá. Parece que a lapidação de Estevão começou a marcar a vida do apóstolo Paulo. Ele estava presente, consentiu com sua morte e perseguiu todos os cristãos que estavam aparecendo, os novos seguidores desta seita chamada cristianismo. Por volta de 31 depois de Cristo, Paulo conseguiu permissão para ir a Damasco e prender todos os cristãos lá. No entanto, a caminho de Damasco, Jesus apareceu a ele e transformou sua vida. Mais adiante, Paulo refletiu sobre sua passagem por Corinto depois de um episódio que ocorreu em Atenas. Apesar de seu grande discurso, Paulo não teve muito sucesso no final do capítulo. Alguns zombaram dele, outros disseram que talvez o ouviriam novamente em algum outro momento e apenas alguns poucos se rieram. É fato que nunca ouvimos falar do surgimento de uma igreja em Atenas depois disso. Paulo foi para Corinto e pregou naquela cidade durante um bom tempo. Mais tarde, na sua primeira carta aos Coríntios, ele afirmou que, quando esteve entre eles, não usou discurso eloquente ou muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus. Ele decidiu não saber nada entre eles a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza, temor e muito tremor que ele esteve entre eles, e sua mensagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram na demonstração do poder do Espírito para que a fé deles não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus.
Essa confissão de Paulo parece ter levado ele a refletir sobre o que havia acontecido em Atenas, e sobre os resultados daquela sua passagem por lá, e sobre a nova estratégia que ele adotou. Ele decidiu que a única coisa que valia a pena fazer era pregar a Cristo crucificado. Não eram as palavras eloquentes ou persuasivas de sabedoria que levariam as pessoas a ter uma vida transformada, mas sim a pregação sobre a pessoa de Cristo crucificado. Essa é uma interessante lição para as nossas vidas também. Se algo que vale a pena ser feito é pregar a Cristo crucificado. Durante esses 2 anos, ele também escreveu suas 2 cartas aos Tessalonicenses. Então, ele retornou para Antioquia, a igreja de onde ele fazia parte, passando por Cencreia, Éfeso, Cesareia e finalmente chegando em Jerusalém. A segunda viagem missionária se concluiu. As igrejas da Macedônia foram plantadas, assim como as igrejas da Galácia, Frígia e Caia. Paulo não perdeu muito tempo. Ele era apaixonado pela obra missionária. A vida do apóstolo Paulo era pregar o evangelho a todas as pessoas. Quase que imediatamente, ainda em 52 depois de Cristo, ele partiu para a sua 3ª viagem missionária. Ele revisitou as igrejas da Galácia, e agora ficou em Éfeso por cerca de 3 anos. Essa foi a cidade onde Paulo esteve mais tempo durante suas viagens, e ele realmente tinha muito amor por essa igreja. Durante esses 3 anos em Éfeso, ele ficou ensinando na escola de Tirano, um local ao ar livre onde ele pregava e ensinava as pessoas. Ele também corrigiu alguns ensinos equivocados, pois alguns haviam ouvido apenas o batismo de João. Ele corrigiu isso e eles foram batizados em nome de Cristo e receberam o Espírito Santo. Foi dessa cidade que Paulo escreveu suas cartas à igreja de Corinto, e possivelmente que é considerada uma das suas mais importantes cartas. Depois de deixar Corinto, Paulo inicia o seu retorno a Jerusalém, passando pela Macedônia e Grécia. Em Mileto, ele se encontra com os anciãos da igreja de Éfeso e lhes dá um emocionante discurso de despedida, no qual faz uma retrospectiva de sua vida e ministério. Finalmente, Paulo chega a Jerusalém, onde é preso e acusado de pregar contra a lei judaica. Ele é levado perante o governador Félix, e posteriormente, diante do rei Herodes Agripa II. Depois de apelar para César, Paulo é enviado a Roma como prisioneiro. Lá, ele passa cerca de 2 anos em prisão domiciliar, durante os quais continua a pregar e a escrever cartas aos cristãos de diversas regiões. Paulo é eventualmente solto, mas pouco se sabe sobre o que aconteceu com ele depois disso. A tradição cristã acredita que ele tenha retornado à Ásia Menor e continuado a pregar o Evangelho, até ser martirizado em Roma, durante o reinado do imperador Nero. Por volta do ano 56 a 57 Paulo passa novamente por Corinto e fica ali por cerca de 3 meses, estabelecendo uma forte relação com a igreja de lá. Durante esse período, ele escreveu a sua Epístola aos Romanos.